Sim ou não? Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos para a aula de fachadas, muito mais fácil do que os cortes, muito mais fácil do que qualquer outro elemento que nós vimos até hoje. As fachadas, exagerei quase, né? É fácil. As fachadas são as vistas externas da edificação. Então aqui nós temos a Teresa, que é a nossa maquete, aqui nós temos a fachada frontal e a fachada lateral esquerda, que é essa que nós vamos fazer. Nós vamos fazer duas fachadas. Qual que é o lance da fachada, galera? Nós vamos utilizar a planta baixa e o corte. Nós conseguimos fazer a fachada só com a planta baixa. Aqui eu vou utilizar o exemplo mostrando como utilizar planta baixa e corte. Então funciona assim, vamos deixar a telha do lado. O lance é o seguinte, se eu vou fazer a fachada frontal, eu vou colar a planta baixa nesta posição aqui. Fachada frontal, então eu vou puxar somente essas linhas aqui da parede. Se fosse a fachada lateral esquerda, eu teria que colar a planta baixa nessa posição. Sempre nesse intuito de puxar as linhas. Essa metodologia serve tanto para o desenho técnico manual como para o AutoCAD. A mesma coisa, puxando as linhas. Então vamos lá. Qual que é o lance? Colei a planta baixa e aí eu vou colar aqui do lado o meu corte, o corte A. Porque daí eu vou puxar as linhas das alturas do corte. Não precisa ficar medindo, é mais fácil. Então, começando, vou puxar aqui a linha do solo, vou puxar aqui a linha da cumeira, e aí eu vou começar a puxar aqui as linhas das paredes da planta. Puxei a linha da parede aqui, a linha da parede aqui, vou puxar aqui a altura do meu beiral, que vai ser alinhado com o forro, vou puxar aqui a linha da cobertura, e aí agora eu vou identificar o formato do telhado. Então veja, olhando aqui na planta baixa, o nosso corte A está passando nessa posição aqui. E o formato do telhado do corte A é um triângulo. Então o formato da fachada frontal também vai ser um triângulo. Porque é como se eu estivesse pegando a linha do corte e trazendo para fora. Então para fazer o triângulo eu vou encontrar o meio aqui bem certinho. E vou ligar nessa linha de cima do beiral. Aqui é a mesma coisa. Na linha de cima do beiral. Para fazer a espessura do beiral, eu vou descer aqui da cumeira, 12, e vou ligar nessa linha de baixo do beiral. Aqui é a mesma coisa. Na linha de baixo. Agora eu vou puxar a altura da calçada. E vou puxar aqui da planta o comprimento dela. Então, vou fazer a calçada só aqui embaixo. Ó, a calçada só ali. Aqui eu posso tirar a linha. Aí a calçada é assim, ó, ela está em frente à parede. Então, essa linha aqui, ó, eu apago. Deixo a calçada livre. Eu não vou ver a espessura do forro, então daí eu vou apagar essas linhas aqui do forro. Aqui também, ó, deixando o meu desenho mais limpo. Tirando. Outra questão, não precisa riscar a planta baixa para puxar as linhas. Tá? Eu só estou puxando aqui da planta só para ver como que fica. E daí fica assim. Ok? Agora nós vamos analisar essa parede aqui de edificação e vamos ver o que nós estamos visualizando para poder representar. Então a única coisa que eu vejo é essa abertura. Ela tem 2,10 de largura por 2,67 que é a altura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar da planta, essa altura aqui, e aí a altura dela eu tenho que lançar então o nível da varanda, que é 34. Então eu vou lançar do solo para cima, 34. E do 34 para cima eu lanço 2,67, que é a altura dela. E aí eu fechei a minha abertura. Vou fazer um pouquinho mais alto, para mais proporcional. Se há uma abertura, eu vou ver esse cantinho aqui da parede do banheiro. Então eu posso puxar esse cantinho e fazer ele bem fininho aqui. Está feito o esqueleto da fachada frontal. O que nós poderíamos fazer? De vez de colocar o corte aqui do lado e puxar as alturas, nós poderíamos fazer o contorno da fachada sobre o corte, que também daria certo. Reparem que o contorno da fachada frontal é o mesmo contorno do corte, então dá para utilizar essa estratégia que é bem rápida. Hierarquia de traço. Como funciona? Imagine que
eu estou visualizando essa fachada aqui fora. Então o elemento que está mais próximo ao observador é a cobertura, que é aqui a linha do beiral tracejada. Então eu vou fazer todo o beiral com traço forte. Depois do beiral, o elemento que está mais próximo é a calçada. Então a calçada eu vou utilizar um traço médio com mais firmeza. O solo também eu faço com traço forte. E aí essa parede aqui, tanto a parede como a abertura, toda ela com traço médio, porque está na mesma distância. E aqui no fundo a parede do banheiro com traço fino. Depois de fazer isso, aí tem que nomear todos os itens, escumeira, especificar o revestimento e por aí vai, uma série de elementos. Fachada lateral esquerda. Vou usar agora o corte B. Então o corte B está passando nesta posição aqui. Ó. Então reparem que a fachada lateral esquerda tem o mesmo formato do corte B. São duas possibilidades. Eu posso colocar o corte B aqui do lado e puxar as alturas, ou então posso colocar o corte B bem aqui embaixo da planta e fazer só o contorno do corte B. O contorno do corte B vai ser o mesmo contorno da fachada. Eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz o primeiro. Então é assim, vou começar puxando aqui as alturas, a altura da cumeira e puxando a linha do solo. Aí agora eu vou puxar aqui as paredes. Puxar esse cantinho aqui da parede. Vou puxar esse cantinho da parede aqui também. Vou puxar a cobertura. Aqui puxo a cobertura. Vou puxar aqui essa linha aqui de baixo, que é do beiral. E vou puxar essa linha aqui de cima, que vai ser a altura do beiral. Por que tem essa linha do beiral? Temos a Teresa. Então, se nós olharmos aqui na maquete, essa espessura do beiral, que está em vermelho, é essa espessura aqui. Ó. A espessura do beiral nós temos que representar então com 12 centímetros. Nem sempre vai ser 12, depende do sistema construtivo, pode ser de concreto, madeira. Então aqui é só um exemplo. Aí agora nós vamos puxar esse cantinho dessa parede que nós estamos vendo até embaixo. Esse cantinho dessa parede que nós estamos vendo até embaixo. Estou vendo nessa fachada a janela, então eu tenho as dimensões aqui, 1,20 é a largura, 1,10 é a altura e 1 metro é o peitoril. Para fazer a janela eu tenho que lançar 1 metro do peitoril mais 51 do nível. Então eu vou puxar aqui as dimensões da janela da planta e daí eu vou lançar do solo para cima 1 metro de peitoril, 51 de nível, então eu lanço 1,51. Desse 1,51 eu lanço 1,10 para cima. Então daqui para cima 1,10. Daí eu vou fechar a janela. Depois eu vou para a porta do banheiro. Eu estou vendo ela também nessa fachada. Então eu vou puxar aqui as dimensões, a largura da porta do banheiro. E aí eu vou lançar o nível que a porta do banheiro está. Então eu lanço 51 do nível, daqui para cima 51. E desse 51 para cima 2,10, que é a altura da porta do banheiro. Fecho assim. Ainda nessa fachada eu vejo esse cantinho aqui. Eu vejo tudo isso que está aqui dentro porque aqui é uma abertura. A varanda ela tem essa abertura. Então eu consigo ver esse cantinho da parede do banheiro. Então eu vou puxar daqui para baixo. Agora eu vou desenhar essa abertura aqui da varanda. Então ela tem as dimensões 5,45 por 2,67, que é a altura. Então eu vou lançar primeiramente o nível da varanda, que é 34. Então do solo para cima, eu lanço aqui 34 do nível da varanda. E desse 34 eu lanço para cima 2,67, que é a altura da abertura da varanda. Vai ficar aqui. Feito isso, eu vou tirar aqui essas sobrinhas, né? Então aqui, todo esse retângulo é essa abertura da varanda. Lá no fundo, eu tenho esse pilar aqui, ó. Eu vejo ele também. Então eu vou puxar essa linha do pilar
pilar até aqui embaixo. Vou representar ele dessa maneira. Tereza, venha cá. Vamos mostrar aqui dentro da Tereza como funciona a fachada lateral esquerda. Então é assim, ó. Aqui está a janela da sala, aqui está a porta do banheiro, aqui então o nível da varanda 34, aqui está a abertura da varanda, que eu lancei então 34 e depois 267, e lá no fundo é o pilar que eu acabei de representar, que está aparecendo ali. Beleza? Agora eu vou representar a calçada, que está passando em frente de toda a edificação. Então, aí nós voltamos lá para a fachada. E nós vamos puxar a altura da calçada aqui do quarto B. Vai pegar aqui, ó. E puxar a altura da calçada de uma extremidade à outra. Ela está passando em frente à fachada. Puxou aqui a largura da planta e fecha a calçada aqui. Está finalizado o esqueleto. Agora nós vamos para as hierarquias. Estou olhando aqui de fora, então o elemento que está mais próximo ao observador é o beiral. Então todo o beiral aqui com traço forte. Então eu faço traço forte no beiral, um traço bem definido, e faço traço forte também na linha do solo. Lembrando que fachadas não precisa botar e também não preciso fazer aquele retângulo do solo que nem nós fazemos nos cortes. Então, só fazer a linha do solo, uma linha só já está ótimo. Na cobertura ainda, eu vou tirar essas linhas que eu puxei da planta, por exemplo, a cobertura, eu estou vendo ela de lado, ela é um triângulo. Como eu estou vendo ela de lado, a cumeira vai ser o traço mais fino de todos, porque ela está mais distante. E essas laterais aqui da cobertura, eu tenho que fazer o degradê do traço, porque ele está se afastando. Então, como a cobertura é um triângulo, essa parte está se afastando. Então aqui eu faço um traço médio mais firme, e aqui traço médio, e aqui em cima traço fino. A mesma coisa, traço médio firme, médio, e aqui em cima mais fino. Toda essa parte aqui da parede da sala, dessa viga que passa em cima da abertura e essa parede lateral, eu vou fazer com traço médio. Então o mesmo traço que eu uso nessa parede, eu tenho que usar nessa janela, porque está na mesma distância. Então veja, tudo traço médio aqui nessa parede lateral. Esse pilar aqui, que está lá no fundo, então eu deixo ele com um traço fino. Aqui eu posso fazer um fino um pouquinho mais firme, porque está mais à frente. E na calçada eu vou fazer o traço médio com firmeza, porque ele está mais à frente, então eu posso pressionar um pouquinho mais. Claro que desenhando agora aqui com lapiseira é um pouquinho mais difícil de conseguir fazer esses traços todos com uma hierarquia mais certinha. Mas quando nós utilizarmos algum software de desenho, como o AutoCAD, é bem mais fácil. Está finalizada a fachada, o esqueleto dela, agora seria partir para a representação de telhas, como faz na planta de cobertura. Do mesmo jeitinho, nós vamos fazer aqui as telhas em vista, vai fazendo lá até o final. Reparem que a tecnologia do meu telhômetro é fantástica, eu consigo fazer rapidamente as telhas. Lá no AutoCAD, comando RET com um clique apenas já faz todas as telhas de uma vez só, então é bem mais rápido. Para acabar a fachada seria nomear todos os itens, então beiral, especificar o tipo de revestimento, onde é a janela, nomear a janela sala, porta banheiro, por aí vai. Ok? Por hoje é isso, aguardo vocês na próxima aula.